começa a falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor me atraiu até este lugar. Então o Senhor tem grandes coisas para nós. Pode se assentar. Estou vendo aqui que muitas pessoas voltaram de viagem. Estou vendo aqui o Rafa, estou vendo aqui o Wagner, eu. Quem mais? Quem mais? Levanta a mão aí, quem estava fora. Quem mais? Gente, uma semaninha que eu tirei. Deixa eu contar para vocês. Pastor não tem férias, né? Eu, pelo menos, não. Aí a gente não tem férias, a gente não tem feriado, a gente não tem final de semana. Mas aí eu tento, 2 vezes ao ano, tirar no máximo uma semaninha com a Issa. Então, geralmente, isso acontece em janeiro, às vezes até agosto mesmo. E como é bom, sabe? A gente poder voltar renovado, a gente poder ver coisas diferentes. E a própria Issinha, né? Ela fala: nossa, mãe, eu te empresto tanto pro pessoal da juventude. Não tem problema uma semaninha. E é verdade. E nós estávamos andando lá. Quem me segue no Instagram? Legal. Quem quiser, Daniales Oficial. Eu não sou mais de postar muito a minha vida. Antes eu postava tudo. Contava, o dia eu tô aqui, vou lá, minha família e tal e tal. Só que eu mudei. Além de eu não sentir mais essa vontade, não ter mais essa necessidade, eu achei que eu estava ficando muito exposta, que estava ficando ruim, perigoso. Aí sim, a gente não gosta de ficar postando foto dela. Agora que ela colocou uma foto, enfim. Então a gente gosta de viajar. E são poucas as fotos, são poucas as imagens que a gente posta. Mas eu estava num lugar onde aconteceu uma revolução. A gente fala que é o berço do iluminismo. De lá saíram várias revoluções feministas, etc. E tal. E é um lugar considerado frio, em termos de evangelho. Mas Deus está fazendo algo. Tem uma chama que está se levantando, e é através dos jovens, adolescentes e jovens. E como o meu coração se encheu de alegria. Eu andava por aqueles lugares, um frio. Eu não sou de sentir frio, mas eu senti um frio, -7. E por andar muito a pé, eu passava por vários cartazes, outdoors, painel de LED. E não foram poucas as vezes que eu vi convites para cultos e conferências de jovens. Não foram poucas vezes. Na Europa, um lugar onde está acontecendo uma escassez do evangelho. Mas o Senhor está levantando um grupo. Tem uma chama acesa. Tem uma chama acesa. Homens e mulheres estão se levantando. Estão vendo que não dá para viver sem Jesus. Nós não conseguimos viver sem Jesus. E o engraçado é que eu abri uma caixinha de pergunta, coisa que às vezes também eu não faço muito. E uma pessoa perguntou: como está o evangelho na Europa e tal? Eu falei: olha, aqui eu tenho visto algumas coisas na cidade que eu estava. Mas a pessoa que pode falar mais para você é o Luca Martins. E marquei. O Luca vai estar no acampamento. Quem conhece ele? Para quem não sabe, a Juventude Getsemane abençoa o Luca Martins. Ele é um missionário que a gente reúne recursos todas as vezes que a gente faz uma ação, que você vê os adolescentes vendendo, os meninos fazendo pós-culto, ou é para poder pagar o acampamento da turma, ou para mandar uma oferta para um missionário. E o Luca é um missionário que é apoiado por nós. E eu faço isso com muita alegria. E ele se tornou um grande amigo. É por isso que a gente consegue o Luca todo carnaval. Todo carnaval ele está aqui. Eu já falo: deixa separada a agenda. É igual o Davi Lago. Deixa a agenda separada. O Josué Martins. Deixa a agenda separada. Porque a gente quer receber mais de vocês. Inclusive o Caio, quem gostou do pastor Caio, vai estar também no acampamento. Deus está trazendo conexões para Getsemane. E aí eu marquei o Luca, e o Luca foi lá e me chamou. Falou assim: Dani, a gente fez um evento hoje,
E ele faz vários eventos de rua. Vários eventos. Lá em Londres. E ele falou assim, olha, hoje a gente fez um evento de rua e 34 jovens aceitaram o Senhor Jesus. Londres, Inglaterra, está menos 19 graus. 7 graus, eu que achava que eu tinha resistência, eu não suportei. Eu não suportei. Lá está menos 19. E foi um evento de... Como é quem estava prestando atenção? Foi um evento de rua. Aplauda o Senhor por essas vidas. Não é qualquer um. Não é qualquer um que faz isso. Não é qualquer pessoa que faz uma coisa dessa. Porque se torna assim, algo pesado. Ah, mas eles são acostumados. Não são, não. Não são, não. Eu vi muita gente lá encapotada. Muita gente falando, François, morrendo de frio. Frio é frio. Tem jeito não. Mas o Senhor está levantando essa nova geração para poder mostrar para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele voltará. Por isso que é momento de nós celebrarmos a ceia. Que é algo que me traz muita alegria, muita felicidade. Todas as igrejas brasileiras ao redor do mundo celebram a ceia. Eu gosto de falar celebração. Porque não é um funeral. É uma festa. Inclusive os nossos cultos aqui. Eu fico muito feliz. Eu até perdi o time de subir. Vou pedir desculpa para vocês, porque eu estava ouvindo as músicas e gostei, tá? Você toca e já dá uma olhadinha assim, né? Não é? Gostei. E porque quando eu não gosto, gente, eu não falo nada não, mas só no zap. A gente já é só de olhar, enfim. Amei, adorei, Deus é maravilhoso, não é? Porque a nossa característica de culto é de celebração ao Senhor Jesus. A gente entra aqui para celebrar. Ele fala, Ele corrige, Ele edifica as nossas vidas. Mas nesse momento que nós estamos na presença dEle cantando, eu faço questão de que vocês estejam agitados, adorando, celebrando com o corpo, celebrando com as mãos, com as palmas, com os pés. Inclusive, eu quero publicamente aqui elogiar as meninas da dança. Quem está notando uma mudança? Quem está vendo aí os passos tão diferenciados? Levante sua mão. Quem não viu, comece a observar. Nós estamos com um novo projeto. Nós estamos com uma escola de dança lá na AGL, no Templo Antigo do Jaraguá. Nós temos uma professora para as meninas, temos um professor para os meninos, e nós estamos assumindo a dança, juniores, adolescente e juventude. E dentro desse projeto, vocês vão ter aulas, vocês vão receber material, vocês vão receber as roupas. A gente está investindo no Ministério de Dança. Enquanto algumas igrejas estão encerrando esse ministério, nós estamos aí nos mobilizando para poder fazer algo para vocês. É uma iniciativa que o pastor Jorge pediu, então, juniores, adolescente e juventude, você que quiser fazer parte, pode vir, pode procurar a Nayara. Eu sempre fiquei muito incomodada com algumas coisas. Algo que me incomodava na dança. As meninas dançarem e depois irem embora. Isso era algo assim, que realmente me incomodava. E eu só prestei atenção nisso há algum tempo atrás, não foi muito tempo. E diante disso eu falava assim, gente, mas elas estão dançando. E a intenção é genuína. Mas elas não estão percebendo tanto que elas estão perdendo. Porque elas dançam, elas adoram aqui, mas depois vão embora. E não escutam a palavra. Então, diante disso, nós criamos o Ministério de Dança da Juventude. E as meninas têm esse compromisso com a gente, com Deus, de dançar, voltar, assistir o culto, tá aqui participando. Então,
Hoje, para entrar no Ministério de Dança, nós pedimos que você esteja fazendo parte da juventude, adolescentes, juniores, porque a gente quer investir em vocês. Investir tempo, investir em discipulado, investir com roupas. Inclusive é esse time que vem para as cantatas. A gente tem cantata adolescentes. Posso ouvir um glória a Deus? A gente tem cantata Danizinha. Capricha nesse aí porque eu amo. E nós temos também a nossa cantata de Natal que já está pronta. Já está pronta. Já está pronta. Em 2 dias a gente desembolou isso aí. Bim teve umas ideias muito doidas. Vamos comprar, né, Bim? Nossa, é um negócio muito viajante, gente. É um negócio assim. A gente levou muito tempo para entender. Por fim, a gente não estava entendendo nada. Aí a gente foi dormir. Falei, não aguento, não dá. Eu falei, só eu, os meninos também. Ele não dormiu nessa noite, ele ficou ensaiando. Quando nós acordamos, ele já contou tudo, aquele negócio todo, tal. Aí a gente conseguiu entender mais ou menos. Mas tá pronto. Tá pronto. Aí agora é roteiro, é dança, cenário, músicas, mas a história já tá pronta. E a gente quer contar com vocês. Quem esteve aqui na cantata dos 4 reinos? Foi muito bom, não foi? Na hora que as tribos vieram, a gente vê todo mundo participando. As pessoas me falando, Dani, eu fiquei arrepiada. Nossa, como que é forte o envolvimento da igreja. Então se envolva nos nossos ministérios. Quando a gente cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas coisas. E como é bom, como que nós encontramos sentido para as nossas vidas quando nós estamos servindo ao Senhor Jesus. Então estenda suas mãos para cá. Porque a ceia, ela expressa o amor de Deus e do Filho para com as nossas vidas. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício de sangue, ó Pai. O Senhor, ó Deus, não precisava, mas o Senhor veio aqui, ó Deus, para poder segurar o nosso fardo, para poder sentir as nossas dores, passar pelo que nós passamos e coisas até piores, por amor. Não tem outra palavra que não seja amor. Por isso nós estamos aqui felizes, alegres, porque o Senhor tem nos escolhido a cada dia. E essa noite, esse momento, é uma realidade que não podemos negar. Então nós queremos, ó Pai, diante disso, consagrar ao Senhor os elementos da ceia. Consagro a Deus o pão, o suco de uva, para que Ele possa trazer vida. Nós cremos que é algo profético, então traz vida espiritual, traz renovo, traz cura física, porque nós cremos no Deus de poder, e que o Senhor possa manifestar a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, eu sou uma pessoa de muitas lutas na minha vida. Quem me vê e não me conhece, quem me vê e não tem intimidade, não sonha as coisas que eu já vivi. Eu digo no âmbito emocional, social e espiritual. Tem coisas que a gente evita de contar, porque às vezes são coisas tão pesadas aos nossos olhos, que a gente não quer passar essas coisas às vezes para vocês. Eu só posso dizer algo assim que me traz, mais tranquilidade. Quando tiver uma criança na sua casa ou perto de você, e essa criança ela falar que ela vê coisas, acredite nela. Acredite nela. Porque eu fui uma criança que eu via coisas. Eu via muitos demônios. Minha mãe e meu pai me contam que quando eu tinha poucos meses eu estava gritando, berrando muito. E eles foram até o meu quarto e começaram a orar e começaram a clamar, a suplicar ao Senhor por um direcionamento. E nisso sentiram de repreender algo de ruim. E
eles contam que os meus olhinhos foi acompanhando algo saindo pela janela. E um tempo depois, eles me levaram ao zoológico. Eu não consigo falar para vocês quantos meses eu tinha. Mas pelo que eles relatam, eu já tinha noção de algumas coisas. E quando eles me levaram para ver um animal específico, eu comecei a gritar e a chorar. E a sinalizar que era um bicho, eu acredito, tipo aquele no meu quarto. Isso eu estou falando de bebê. Só que à medida que eu fui crescendo, as coisas foram se intensificando. Eu nasci com a visão espiritual aberta. E foi algo quase que insuportável na minha vida. Eu não sabia que o Senhor tinha um propósito, eu não sabia que isso vinha a partir de um dom de visão, um dom profético de revelação. E assim eu fui crescendo atormentada. Eu fui crescendo, sendo incomodada, sendo acordada à noite. Eu me lembro disso com 7 anos, com 8 anos, com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos. Até que chegou uma hora que eu falei, não dá. Eu não suporto isso mais. Eu não aguento, Deus. Eu vou para a igreja, cresci e nasci na igreja, todo domingo, mas todo dia de segunda a sábado eu vejo o capeta. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ter uma vida normal, eu quero ter uma vida renovada. Eu não consigo. Eu preciso de paz, eu preciso de sossego. Eu não quero mais ver essas coisas. Eu não quero mais enxergar o que eu enxergo. Eu falei, Deus, eu preciso que alguém veja o que eu estou vendo, sinta o que eu estou sentindo. Ore comigo, me ajuda, porque eu não aguento mais. Eu fiz essa oração, eu tinha 13 anos, eu estava no portão da minha casa, era noite, eu olhava para as estrelas e eu clamava. Eu implorava a Deus. Eu falava, eu preciso disso para viver. Se eu não tivesse esse livramento, essa libertação, se eu não tivesse esse apoio, eu não ia aguentar. Eu não ia suportar. Porque com 13 anos já era pesado demais. E às vezes, ou muitas vezes, existem pessoas que não enxergam, mas sentem. Sentem uma opressão absurda, uma depressão, uma angústia. A pessoa não consegue explicar o que está acontecendo. Da mesma forma que se eu tentar explicar para vocês tudo que eu via, eu não vou conseguir mostrar a complexidade daquilo que eu via, como acontecia, como era falado. E a gente vê que existe um mundo espiritual muito forte. Nós não podemos negar isso. E diante dessa oração sincera, diante dessa petição, desse clamor, Deus despertou a minha mãe, pastora Glenda. E ela passou a ver aquilo que eu via. Ela passou a sentir o que eu sentia. Foi algo assim muito profético, foi algo assim muito, muito forte para mim. Meu pai orando pela nossa casa, meu pai viajando, aquela coisa toda. E a minha mãe, quando ela começou a ver, e eu não falei nada, tá? Quando ela começou a ver, ela disse que a primeira coisa que vinha na mente dela, vou para a Daniela, vou para o quarto da Dani. Eles me chamam de Danda. Minha mãe sempre me chama de Danda. No telefone dela está lá, Danda. Eu vou lá na Dandão. Minha mãe chegava. Minha mãe começava a orar, interceder. E eu me lembro que teve um dia que eu senti um soco muito forte no meu pescoço. Eu já estava para 14 anos. Aos 13 eu fiz a oração, Deus despertou a minha mãe. E assim ela começou a orar. Gente, eu senti um soco tão forte, que eu acordei e gritei. E na hora que eu acordei, daquele grito, a minha mãe, calma. Eu estou aqui orando, ela estava de mãos estendidas para mim. E nós ouvimos uma gargalhada no portão. Eu também não consigo descrever, mas foi uma gargalhada tão alta, tão demoníaca, que eu falei, mãe,
Que é isso? Ela, calma. O Senhor está nos guardando. Consegui dormir, ela orou, ela me ungiu. No outro dia, quando eu acordo e quando eu chego lá na cozinha, a gente tinha uma cozinha que emendava logo com a área. E tá a minha mãe botando fogo e desfazendo algo. Quando eu cheguei, ela falou assim, estava no portão, mas já está desfeito. Era uma bonequinha de pano, que foi jogada no portão com várias agulhas enfiadas na cabeça, enfiadas no pescoço com um lacinho. E à medida que ela foi desfazendo aquilo, meu corpo foi arrepiando. E a gente começou a ver que tinha um propósito muito maior. E hoje aqui no altar, a gente sabe que foi necessário. A gente sabe que foi um processo doloroso, mas importante. Porque eu via, minha mãe passou a ver. Mas, volto a dizer, tem pessoas que não veem, mas sentem. E não sabem o que fazer. E existem batalhas que a gente vence somente no mundo espiritual. A gente sofre elas aqui na terra. Mas para alcançar vitória, para poder pedir que a coisa aconteça, a gente precisa se posicionar diante do tribunal celestial. Eu e minha mãe aprendemos isso. E a partir desse momento, todas as nossas lutas, todas as nossas batalhas passaram a ser apresentadas no tribunal celestial. Todos os problemas que nós tivemos, problemas com sentimentos, problemas com pessoas, a gente apresentava diante do tribunal. A gente pedia perdão, a gente liberava, mas nós sabíamos que existem situações que são resolvidas no âmbito espiritual. E contra isso, nós não podemos falar. Eu não posso falar contra isso, porque é algo muito forte. Tanto é que na Bíblia diz que tudo que for ligado aqui na terra será ligado nos céus. A gente negar essa realidade é a gente dizer, não existe nada de sobrenatural. A gente negar essa realidade é falar que é desnecessário esse sacrifício da cruz. O mal, ele está aí. E esse mal está pegando pessoas da sua casa, da sua família, do seu convívio. Pessoas que estão sendo atormentadas ou mesmo até usadas para te atacar. Eu tenho certeza que várias pessoas tiveram problemas no Natal. Tiveram problemas em várias situações nessa semana. De repente não foi como a minha da Alice, mas foi de outra forma. Porque o mundo espiritual, ele está movimentando. Então a gente vê um tribunal aqui na terra, a gente entende que existem protocolos para a gente poder se apresentar diante do juiz. A gente precisa de um advogado, tem lá, né, o acusador, tem um advogado de defesa, tem um promotor, tem um juiz. A gente se prepara para esse momento, para estar diante do juiz, nos defendermos, ou pedir por algo. E a gente não vai de qualquer jeito. A gente escolhe uma roupa, a gente vai de maneira apresentável, a gente tem um protocolo, porque nós sabemos que vamos estar diante de uma autoridade. E mediante a isso nós estamos pedindo algo. Nós estamos esperando um favor de uma pessoa que é superior a nós na esfera terrena. E da mesma forma no mundo espiritual. Jó 1:2 fala sobre o tribunal celestial. Satanás apresenta-se diante de Deus para questionar a integridade de Jó, alegando que a sua fidelidade era resultado das bênçãos que recebia. Então, ele falou, olha, Jó é próspero porque tu concedes tudo que ele precisa, tudo que ele quer,
tudo que ele deseja. Está claro aqui que teve uma petição. Está claro aqui que Satanás se apresentou diante de Deus e que ele entende que Deus pode conceder ou não o direito de tocar em nós. E por isso ele foi pedir pela vida de Jó. E Deus permitiu, como permitiu também que eu visse algumas coisas, e como pode ter permitido que você sinta também várias coisas. Porque é um mundo espiritual. As coisas que estão acontecendo aqui na horizontal, elas também estão no espiritual. São ondas, a coisa está... Outro dia eu e Binha, a gente estava conversando sobre isso. Quantas coisas estão acontecendo aqui, a gente sabe, a pessoa está um tanto de coisa passando. Tanto de energia, tanto de anjo, um tanto de demônio, está tendo uma guerra, está tendo uma coisa que a gente não consegue ver, mas que está movimentando dos dois lados. E aí, Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó diante de um tribunal. A gente vê também uma outra situação que é em Lucas 22, 34, no Novo Testamento. Jesus alerta Pedro de que Satanás pediu permissão para peneirá-lo como trigo. Jesus, porém, intercede por Pedro para que a sua fé não desfaleça. Dobre sua fronte. Pai, é diante do Teu Espírito Santo que nós pedimos que o Senhor venha trazer, ó Pai, a revelação nos nossos corações. Estamos aqui entregues ao Teu poder, à Tua vontade, ao Teu querer. Faça aquilo que é necessário para que sejamos moldados conforme o Teu querer e o Teu poder. Por isso nós consagramos a Ti esse momento em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Então, com esses dois textos, fica claro que existe um tribunal. Fica claro que as coisas acontecem no mundo espiritual. A gente tem lá Deus, que é o nosso juiz, que julga as nossas causas com perfeição. Nós não temos condições de fazer isso. Nós temos também Jesus, que é o nosso advogado. Ele está lá, vendo tudo que está acontecendo. Ele está como um apoio, falando: vem filho, eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos. E a gente tem o Espírito Santo de Deus que desceu sobre a terra após morte e ressurreição de Jesus Cristo. O véu se rasgou. O Espírito Santo veio e começou a trabalhar. E em Atos, a gente pôde ler um grande avivamento, uma grande manifestação do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que está em mim e em você, também está nas regiões celestiais. Quando nós temos uma causa que nós precisamos apresentar a Deus, nós não podemos fazer de qualquer forma. Muitas vezes a gente quer contar, muitas vezes a gente quer compartilhar aquilo que nós estamos vivendo. Eu sei que a gente pode estar abafado, a gente quer ouvir de forma assim, bem direta, uma opinião. Mas existem coisas que o Senhor quer fazer no particular. E que infelizmente palavras humanas não vão poder nos ajudar. Não tem como resolver. Eu lembro, por exemplo, da viúva que foi até o profeta Eliseu e disse: olha, eu não tenho nada, os meus filhos estão querendo, os credores estão querendo levar os meus filhos, eu não tenho como pagar, eu não tenho o que fazer. Aí o profeta disse: mas o que você tem? Ela disse: só um pouquinho de azeite.
Esse só um pouquinho, ele falou, vai lá, pega muitas vasilhas, quantas você puder, entra, você e os seus filhos, fechem a porta e vire o azeite, porque algo vai acontecer. Eles fizeram isso e o azeite começou a jorrar. E foi jorrando, foi jorrando, foi jorrando. O Espírito Santo de Deus trabalhando. Mas como que foi esse trabalho? No particular. Não adiantava nada ela sair para poder conversar, para poder pedir ajuda, para poder pedir conselhos, para poder ter uma solução. Não tinha. O que ela pôde fazer, ela fez. Ela foi no profeta. Ela foi receber um direcionamento de Deus. Tem coisas que nós não podemos compartilhar. A gente pega, por exemplo, Maria e José. Herodes, ele cria mais na promessa do que os próprios judeus, porque ele conseguiu discernir os tempos e as estações. Ele conseguiu discernir, depois de uma conversa com os magos, que o Salvador possivelmente estava para chegar. Olha como que isso é algo que precisa ser o foco hoje da nossa atenção. A gente está falando aqui de 85 minutos, Rafa, segundos? 98? 88, minutos ou segundos? Segundos, pior do que eu pensava. Ah, isso não pode acontecer? Pode sim. Aí a gente pensa, nossa, mas na Segunda Guerra as pessoas podem ter pensado também que era o apocalipse. As pessoas podem ter pensado que ia acontecer isso, mas nós nunca estivemos tão perto com tantos sinais como agora. Herodes entendeu os sinais. Ele conseguiu ler os tempos e as estações. Um dom que Deus deu para uma tribo específica de Israel, Issacar. Ele pegou essa data e ele disse, eu vou exterminar os meninos, porque eu vou acabar com essa promessa. Maria, ela sabia que ela estava esperando o Salvador. Se fosse comigo, eu ia querer contar. Eu ia querer falar, tá chegando. O Salvador está aqui. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que meu filho vai fazer. Vocês vão ver. Mexe comigo. Na minha carnalidade, faria isso. Mas Deus disse para ela, sai. Se esconda. Fique em silêncio. Fique isolado. Passe um tempo com a sua prima, que tinha o mesmo propósito, a mesma visão, que estava grávida de João Batista. E é engraçado, né? Como que o Espírito se conecta, né? Quando Maria chega e Isabel vem até ela, os dois filhos, Jesus e João Batista, eles começam a tremer, ser cheios do Espírito Santo. Então, é assim, né? Quando o Espírito Santo, ele se conecta com a gente, com pessoas. Enquanto Maria estava lá, ela estava resguardada. Eu entendo com isso que ela precisava daquele tempo de gestação. Ela precisava que as coisas acontecessem de forma natural. Aquele filho tinha que ser gerado no seu ventre. Ele tinha que criar uma estrutura para poder nascer. Ossos, órgãos, pele, cabelo, unha, dentes. E se ela não tivesse tomado esse cuidado de obedecer, de sair, de se esconder, Herodes teria matado um projeto de Deus que estava na vida dela, que o Senhor confiou somente a ela. Tem coisas que o Senhor deu somente para mim e para você. E tem que estar guardado. Tem que estar guardado, tem que estar protegido. Porque Herodes vai tentar pegar sim. Vai tentar matar sim. Na hora que a gente menos esperar. No meu coração, eu tinha que... Não precisava nem de eu me justificar vendo aquelas coisas que eu via, porque era tão pesado que eu já pensava assim, vou sair da igreja e ninguém vai poder falar nada, porque eu vejo coisas.
Mas o propósito do Senhor, para tanto terror, para tanto sofrimento que eu tive naquela época, é estar aqui com vocês. É estar aqui compartilhando aquilo que o Senhor, Ele fez na minha vida. São muitas coisas, não para aí não. Com o tempo, se eu for sentindo o direcionamento de Deus, eu vou contando. Mas vocês entendem que às vezes é difícil contar isso? Não por mim. Mas infelizmente tem pessoas que não acreditam. Acreditam no dragão de Games of Thrones. Acredita em um monte de coisa. Bizarra. Mas não acredita na Bíblia. Mas não acredita no mundo espiritual. Não acredita, não consegue entender que as coisas estão acontecendo para poder nos cegar. Eu tive um sonho há um tempo atrás. E eu inclusive compartilhei esse sonho com o Gabriel, que é irmão da Alice. Hoje o Espírito está conectado em família, né? E a gente estava falando sobre luxúria. Ele teve um direcionamento sobre isso. E na mesma semana eu cheguei e falei aqui sobre uma experiência, um sonho que eu tive. E nesse sonho, eu estava num ambiente assim, parecendo uma mata, algo que lembra aqueles filmes medievais, sabe? Aquele espaço verde com muitas árvores. E tinha uma névoa, uma coisa assim que cobria os meus pés. E chegou a algo, uma energia muito pesada, uma opressão. A gente fala energia, mas é uma opressão, é um peso. E diante daquele sentimento, eu senti uma presença demoníaca. E diante daquela presença, eu fui me abaixando, eu fui me curvando, porque era algo assim muito, muito pesado para mim. E quando eu estava deitada, eu estava assim sem energia, deitada, vem aquele ser demoníaco, aquela coisa assim horrenda. E eu senti, olha que engraçado, sonho tem umas coisas, né? E eu senti que vendo aquele cenário, vendo aquela coisa, eu estava no teatro, como se fosse um teatro aqui da igreja. Eu vendo a cena acontecendo, sabe? Assim, dentro daquele lugar, daquela dimensão, eu estava vendo como se fosse aqui, ó, a gente fazendo o trabalho que é feito com Jet Arts. E aquele ser gigante, com uma voz grossa, com uma aparência de mutante, começa a falar: eu sou a luxúria. Sou eu que cego vocês. Tá vendo essa névoa? Essa névoa é o meu agir. E lá na frente, assim, na hora que eu olhei, tinha uma escada. Uma escada de pedra, que tinha, que estava um pouco verde, tinha um lodo, uma coisa assim. Mas tinham nuvens e um sol que brilhava. E ele falou assim: eu lanço a luxúria em vocês, porque através da luxúria, do pecado, da transgressão, da iniquidade, vocês não conseguem olhar para cima e enxergar o céu. E eu despertei. E quando eu fui ler, que eu fui estudar sobre a luxúria, eu fiquei assim, horrorizada. Porque não era uma palavra do meu cotidiano. Não era algo usual para mim. E a luxúria, em poucas palavras, ela é pior que a iniquidade. Porque a iniquidade é aquele pecado que eu falei aqui, que a gente já vai domesticando aquela coisa toda. Mas a luxúria, ela te leva por caminhos perversos. Caminhos que a gente vê em Romanos. Homens que se entregam a paixões que desagradam a Deus e faz com que cause horror no Senhor. Por isso que a gente vê pedófilos, por isso que a gente vê tanta coisa bizarra, zoofilia, uma série de coisas. Por quê? Porque eles vão sendo tomados pela luxúria. Não são poucas pessoas que são totalmente envolvidas com pornografia. Por isso que a gente faz o dossiê sexo.
que já está pronto também. Que esse ano nós vamos lançar a 3ª edição. É um mês de dossiê sexo. Quando a gente começa o projeto, já é um ataque já. No dia, nesse último, a gente se preparando para vir para cá, mas aconteceu uma confusão que vocês não sonham. E não é só com pessoas solteiras, não. Essa, inclusive, foi com pessoa casada. A gente teve 2 incidentes com pessoas casadas. O Bim cuidou de uma, eu cuidei de outra. E a gente vê como que o mundo espiritual, ele trabalha. Então, as pessoas falam, olha, eu estou presa na pornografia, eu estou preso nisso, eu estou preso naquilo. E é um espírito que está agindo. Para fazer o quê? Para fazer com que pessoas vão se envolvendo em carnalidade, vão se envolvendo numa série de coisas, vão se endividando, vão perdendo a noção. E assim elas vivem só no natural. E não conseguem enxergar o espiritual. Que é lá, ó, que nós temos que estar conectados. Durante todo esse mês de fevereiro, eu vou falar sobre o tribunal celestial. Como que nós nos apresentamos diante de Deus, como que nós levamos as nossas petições, como que Deus age. Vai ser um mês de decretos. Quem vai estar comigo? Vão ser 4 sábados. Vou perguntar de novo. Quem vai estar comigo? Quem vier, faça esse compromisso. Vão ser 4 sábados que nós vamos estar fazendo decretos celestiais aqui. Nós vamos estar quebrando maldições, quebrando iniquidades. Vamos nos apresentar diante do tribunal celestial, apresentar as nossas petições. Nós vamos entender como trabalha o mundo espiritual. No tribunal a gente vai entender por que nós temos que perdoar. Por que nós não podemos nos apresentar de qualquer forma. E esse tribunal, ele está de uma forma acessível para mim e para você. Mas basta a gente pedir, direcionar, fazer uma oração intencional e seguir os protocolos celestiais. Não se engane, existem sim protocolos celestiais que precisam ser considerados, precisam ser respeitados. Eu aprendi isso e foi de grande crescimento para a minha vida espiritual. Não existe nenhuma batalha na minha vida que não seja apresentada diante do tribunal de Deus. Na hora que eu peço uma audiência, eu falo, Senhor, não dá para eu resolver. Que eu aprendi que quando a gente bota o dedo, Deus tira a mão. Então eu falo, Senhor, não dá, eu fui teimosa, eu estou tentando resolver aqui pelas vias naturais. Mas é o Senhor, eu vou ter que entrar, fechar a porta, virar um pouquinho de azeite e deixar o teu agir, o teu Espírito Santo fluir. Então eu aprendi. E olha como que é maravilhoso. Deus, Ele é justo. E eu aprendi muito cedo que é melhor o tratar de Deus do que cair na mão dos homens. Está na Bíblia. Mesmo que eu esteja errada, mesmo que eu esteja em dívida para com essa situação, para com os homens, o Senhor, Ele vai lá e Ele julga com justiça. E aquilo que precisa ser consertado em mim, aquilo que precisa ser ajustado, o próprio Pai faz para que eu não caia nas mãos dos homens. Cair nas mãos dos homens, para quem não entende, tem que explicar hoje, né? Fazer com que eu esteja vulnerável para que pessoas venham tentar me corrigir. Então, é melhor o agir, o tratar do Senhor, porque traz arrependimento, traz crescimento, Ele vem com consolo, Ele resolve essa situação. Talvez você está com uma questão familiar, talvez você está com uma questão financeira.
emocional. Mas, nossa, gente, o que essa menina está falando? O que essa menina, né, que já não é menina, está falando, ela aprendeu há muitos e muitos anos atrás. Há muitos e muitos anos atrás. E é algo que eu aprendi em Dallas, num evento profético, junto com o falecido Fernando Guini, que foi uma pessoa que me falou muito sobre isso. Depois também a gente teve a oportunidade de aprofundar, eu, minha mãe, até o Wallace, ele, meu primo, também participou desse momento, né, o Wallace? E foram muitos decretos. Foram muitos decretos e com muitas vitórias. Coisas assim, inimagináveis. A gente começou a fazer decretos, a gente começou a ensinar isso. E Deus começou a agir de forma sobrenatural na vida de pessoas, nas nossas vidas. Eu não seria louca para subir aqui e para falar esse tipo de coisa. Eu não seria uma pessoa irresponsável para vir falar uma heresia com vocês, para vir falar algo que não tem fundamento. E por isso, nesses dias, eu quero trazer as bases bíblicas. Se eu não tivesse entendido, se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse experimentado e se eu não conhecesse pessoas que venceram as suas batalhas no tribunal celestial. Então eu estou te convidando. Eu não tenho uma petição, a princípio, que faz com que eu precise de uma audiência. Não identifiquei, não sei ainda, mas eu me propus a fazer isso no coração com vocês e para vocês. Eu falei com a Ju, cadê a Ju? A Ju está ali, que hoje deu treinamento para liderança. Eu sei que está escuro, mas eu vi aqui. Falei com a Ju, fevereiro. Eu preciso de janeiro. Preciso de 10 dias para eu poder descansar, ver outras coisas, sair do celular. Meu trabalho aqui ele é intenso. Então eu preciso refletir, eu preciso orar, eu preciso ver outras coisas, porque no mês de fevereiro vai ser um mês de decretos. E eu tô aqui, Ju. Tô aqui. Deus está me sustentando. Deus está me sustentando, gente. Vocês não têm noção. Eu acho que eu tô com uma virose. Mas estou aqui. Porque eu sei o que Deus realizou na minha vida e na vida de várias pessoas. E eu sei que Ele vai realizar na sua. É um tempo de mudança, é um tempo de crescimento, é um tempo de alinhamento no Senhor, é um tempo de vitória, é um tempo do Senhor realizar tudo aquilo que nós estamos sonhando. É um tempo profético, é um tempo onde portas serão abertas, vai ser um tempo onde tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. E nós vamos fazer isso com sabedoria, com entendimento, com responsabilidade, de uma forma profética. E eu sei que o Senhor vai realizar grandes milagres. E eu vou aqui ler o seu testemunho para mostrar como Deus é e foi fiel na sua vida. Deus é fiel. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Eu sou um exemplo disso. Eu não imaginei que eu estaria aqui nesse momento. Eu imaginei que seria daqui vários anos. Mas Ele falou assim, não, é agora. Ele disse isso há 4 anos atrás. Eu recebi essa promessa pequenininha, bebezinho. Pessoas já começaram a chegar e falar, olha, Deus tem algo grande para ela, Deus tem um ministério para ela. Deus está dando uma unção para ela, uma unção que vem do Pai. E por mais que as pessoas achassem que não, eu fui me alimentando daquilo. Eu fui me alimentando desse sonho, dessa realidade profética no mundo espiritual e no meu coração. E todas as vezes que eu pisava aqui na igreja Batista Getsemane, eu falava, Senhor, estou colocando a planta dos meus pés aqui. Se o Senhor tem um ministério para mim nesse lugar, o Senhor vai me dar por herança. Era praticamente impossível aos olhos humanos. Tinha muita gente na fila. Eu nem na fila estava, né, Marcão? Estava lá para trás, nem era cogitado.
Deus fez. Deus moveu. Não dá para falar que eu não queria, porque era mentira. Eu queria sim. Eu tinha esse sonho de estar aqui, de estar ministrando e de fazer com que outras mulheres também estivessem aqui. E Deus, Ele me colocou na hora certa, no tempo certo. E quero dizer algo para vocês. Eu nunca precisei de arrombar nenhuma porta. Eu não estou aqui porque eu arrombei uma porta. Eu não estou aqui porque eu tirei ninguém. Eu estou aqui porque o Senhor Jesus me chamou. Nós não precisamos de feminismo, meninas, mulheres, para poder forçar nada. É um tempo especial nas nossas vidas. Hoje nós vamos estar trabalhando com pastores, como pastoras. Vamos estar ministrando, vamos estar cantando, vamos estar no ministério de teatro, ministério de dança, ministério de música. Todos juntos, porque o Senhor deu algo especial para cada um de nós para ser desenvolvido aqui no reino de Deus. É aqui que o Senhor quer julgar as nossas causas. Esse não é o tribunal do final dos tempos. No tribunal do final dos tempos, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que agiram dentro dos parâmetros da Bíblia, de santidade, aqueles que principalmente aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, eles vão estar ali para receber o galardão de Deus. E tem alguns que também estarão ali para condenação. Só que já tem um decreto. Já está feito, já está consumado. Esse tribunal aqui é um tribunal que a gente se apresenta para petições e coisas que vão acontecer aqui na terra, entendeu? Coisas que vão acontecer aqui na terra, entendeu? Coisas que vão acontecer aqui na terra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não preciso de incentivo para nada. Eu sou uma pessoa que eu estou aqui. O Espírito Santo está direcionando. Para mim, vocês responderem amém ou não. Fez 1 dia, 2 dias, 3 dias. Tanto é que eu chego aqui, tem 4 anos. Boa noite, juventude. Tem gente que fala boa noite. Só que, presta atenção. Isso não é para mim, não. Isso é para vocês. Nós estamos falando de decreto. Se você não consegue falar amém. Se você não consegue falar glória a Deus. Eu não sei se você vai dar conta de fazer vários decretos, não. Eu decreto a minha cura. Eu decreto a minha libertação. Eu decreto o meu avanço espiritual. Eu decreto a minha santidade. A gente não fala amém. Não fala amém. Gente, isso é uma coisa assim, preocupante para vocês. Não é para mim, não. Não estou aqui para dar lição de moral, não. Mas tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo que eu recebo, eu falo assim, amém. Tá ligado, Senhor? Glória a Deus por essa palavra. Obrigada, Senhor, eu recebo. Vai ser um mês. Você que não consegue falar um amém aqui. Vai ser um mês onde Deus vai tirar essa mordaça espiritual das nossas bocas, e você vai sair daqui profetizando. Você vai sair daqui declarando que o nosso Deus é o reto juiz, é o Senhor consumador da nossa fé, é o nosso Pai, é o nosso Consolador, é o nosso amigo, é o nosso Emanuel, é o leão da tribo de Judá. Esse é o nosso Deus. Ele é perfeito, Ele é inigualável, Ele é incomparável, Ele é soberano, Ele é perfeito, Ele é santo. Esse é o nosso Deus. Fique de pé para nós orarmos. Glória a Deus. Amém. Para nós orarmos, para nós nos prepararmos para esse mês, que vai ser algo que o Senhor vai fazer assim de uma maneira inexplicável. Não se intimide com as acusações. Não perca o foco. Não deixa nada
tirar esse projeto dos seus próximos 3 sábados. Esse compromisso, ele está sendo feito com Deus. Ele não é comigo, mas eu vou estar aqui com vocês. Não é fácil, tá? Não é fácil, mas eu vou estar aqui com vocês. Eu vou ensinar aquilo que eu recebi, aquilo que eu aprendi. Não deixem nada, absolutamente nada, roubar esse mês, roubar esse momento que Deus está preparando. Deixa a sua antena ligada no céu. Não olha para a névoa. Não fica desconectado. Não deixa a sua frequência celestial ser cortada. Porque vai vir a névoa. Então fica aí com o seu espiritual atento, para que você possa discernir aquilo que vai vir para poder te roubar. Aquilo que nós vamos fazer nesse mês. Que é algo que eu queria fazer há muitos anos. Mas não era o momento. O momento é agora. E Deus escolheu vocês. Se acontecer algo que você não possa vir de jeito nenhum, assista pela internet. Você que está em casa, eu também te convido para esse mês. Você assista pela internet. Assiste no outro dia. Faz as orações que nós vamos fazer. Vão ter orações aqui de quebra. Vão ter orações aqui de busca, de renovo. E Deus vai fazer. Deus é um Deus atemporal. Mas você que pode, venha. Vem. A nossa fé será renovada. Juntos, nós somos mais fortes. É um exército do Senhor aqui.